Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. E para quem está retornando, bem-vindo de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. Caso você goste do que acontece por aqui, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a palavra. Lembre-se também de verificar a aba sobre ou a aba comunidade para consultar a nossa agenda semanal de vídeos. Olá, pessoa linda que está aqui dando a honra da sua presença assistindo mais esse vídeo de leitura compartilhada, hoje com a parte 13 do livro Nosso Lar, o livro 1, o primeiro livro de uma série chamada Vida no Mundo Espiritual, escrita por Chico Xavier psicografada pelo Espírito, escrito pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Certo? Então vamos para o vídeo, vamos para o vídeo. Vamos, tá tudo certinho aqui, já conferi e vamos lá. Capítulo 23, Saber Ouvir. Intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar deste sítio. A dona da casa entrou em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que as ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz, que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema da nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusiva. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas, em geral,
chegando o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ou da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral, mas precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compeliu a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provocava indisciplinas e quedas, e de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosas. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei, seria interessante colher as notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu, solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas, nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, apesar das dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei: mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de se comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinam a oportunidade ou o merecimento exigido. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acrescente notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me, vencido pelo argumento ponderoso.
E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Capítulo 24. O impressionante apelo. Ligando o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício de paz na Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço da preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem fachos incendiários da guerra na Ásia, cercaram as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças, a serviços para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. É interessante, eu queria só fazer uma observação aqui no meio, como algumas coisas nesse livro, quando eu li pela primeira vez, se não me engano, foi em 2010 ou 2011, tem uns 11 ou 12 anos já, eu passava por cima de várias questões, como a do indígena, como a da mulher, não é? Coisas que hoje me são, não passaria mais por cima, né? Não fazem tanto sentido mais para mim, né? Falar dessa forma, embora que a parte do feminismo já era uma coisa presente, mas aos poucos eu vim aprendendo um pouco mais sobre tudo, né? E essa coisa de falar negras falanges, né? Esse termo, usar para mim incomoda. Então, esses assuntos, essa forma de abordar que era muito comum lá nos anos de 1940, né? Essas formas de abordar esses assuntos, tratando os indígenas como intelectualmente inferiores, tratando a mulher como uma figura exclusivamente do lar, hoje me incomodam tanto mais. Mas como eu disse, né? Eu também aprendi nesses anos a conseguir tirar aprendizado até dos textos e das falas, que tem coisas que eu discordo veementemente. E assim vamos seguindo. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro, explicando. Estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Final da Segunda Guerra? Não. O início da Primeira Guerra. O início da Segunda Guerra Mundial, certo? É isso. Nunca fui muito boa história, estou também aprendendo mais sobre história atualmente. Então eu sou ruim de decorar datas, mas agosto de 1939 até 1945 foi a Segunda Guerra Mundial. Tá certo. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. É isso mesmo. E diz? Indaguei aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra? Foi a Primeira Guerra Mundial que ele passou por ela encarnado. Lísias sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, contudo, a imensidão dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Pois havia cidade de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS.
Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra pertence à natureza. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Nesse íntere, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontraram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. O Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as carícias melodiosas. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas, amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes, abnegados os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado.
Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do Umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou o excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. E assim encerramos mais esse trecho de leitura aqui do livro Nosso Lar, o livro 1, primeiro livro de uma série chamada Vida no Mundo Espiritual. Aqui em cima a gente tem um card com todos os trechos já lidos até agora do livro Nosso Lar. E aqui embaixo a gente tem os links, caso vocês queiram adquirir tanto a versão física quanto a versão digital na Amazon. E também tem os links das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir por lá, no Twitter e no Instagram, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até um beijo. E até um beijo, não. Desculpa. Um beijo e até a próxima. A dislexia, sempre dando o seu ar da graça.